Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Mulheres da Bíblia. Hoje estamos aqui de volta para falar acerca de mais uma mulher da Bíblia, neste caso um relato de da vida de uma mulher que se encontra no Novo Testamento e que eu penso que será de bênção para as nossas vidas, para a sua vida e para a minha vida também. Se ainda não conhece os vídeos das Mulheres da Bíblia, que nós disponibilizamos aqui no nosso canal, convido a assistir aos vídeos anteriores, que estão na nossa playlist, que diz Mulheres da Bíblia, e que possa, neste dia também, que o relato desta mulher possa servir de inspiração à sua vida, como servir de inspiração à minha vida também. Amém? Então vamos lá. A mulher de hoje chama-se Maria Madalena. Madalena, a mulher transformada. Então nós podemos ler acerca de Madalena no capítulo 8 de Lucas, no versículo 2, que diz assim: acompanhavam também algumas mulheres que ele tinha curado de espíritos maus e de doenças, entre elas Maria Madalena, de quem tinha expulsado demónios. É interessante a vida desta mulher, que pouco se sabe acerca dela, mas acho muito interessante que em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela tenha sido mencionada. É interessante como pouco se sabe, mas os 4 autores terem decidido que seria relevante mencionar o nome desta mulher e algumas situações da vida desta mulher. E é mais interessante ainda, na minha opinião, nós vermos como esta referência é feita mais do que uma vez em cada evangelho, tendo em conta que naquela altura a sociedade judaica era uma sociedade onde o homem dominava completamente, onde a mulher era desprezada muitas vezes, era desvalorizada, e ver como estes 4 autores, 4 homens judeus, à exceção de Lucas, que era grego, como estes 4 homens acharam tão importante mencionar o nome de Maria Madalena nos seus relatos acerca da vida e do ministério de Jesus. Então vamos lá conhecer mais um pouco acerca de Maria Madalena. Vamos analisar algumas das poucas informações disponíveis na Bíblia acerca de Maria Madalena. Eu vou fazê-lo por ordem cronológica, não pela ordem que vai aparecendo nos evangelhos. Então, a primeira informação. Maria Madalena era uma mulher atormentada por demónios antes de conhecer Jesus. Então, no versículo 2, aqui no capítulo 8 de Lucas, fala exatamente sobre isso. E diz, entre elas Maria Madalena, de quem tinha expulsado demónios. Esta é a versão da Bíblia para Todos, a versão em português de Portugal. Noutras versões nós podemos ler da qual saíram 7 demónios ou de quem tinham sido expulsos 7 demónios. A Bíblia não explica exatamente em que áreas da vida de Maria Madalena agiam estes demónios. Seja como for, nós sabemos que Maria Madalena, obviamente, era uma mulher atormentada. Ela era oprimida pelas forças das trevas, até que ela teve um encontro com Jesus e Jesus a libertou. Então, nós sabemos que Jesus, ele já entrou na vida de Maria Madalena exatamente nessa área da libertação. E daqui vamos então para a segunda informação. Maria Madalena acompanhava Jesus. E também, exatamente no mesmo versículo, no versículo 2 do capítulo 8 de Lucas, está descrito então que entre algumas mulheres que acompanhavam Jesus, Maria Madalena era uma dessas mulheres. E eu fico a pensar como a vida de Maria Madalena foi impactada pelo seu encontro de Jesus, ao ponto de ela simplesmente passar a acompanhar Jesus para todo o lado. É fantástico, não é? Ela estava perto de Jesus, certamente ela teve o privilégio de ouvir os ensinamentos de Jesus, de conhecer mais da sua palavra, e creio eu que quanto mais ela ouvia Jesus falar, quanto mais ela passava tempo com Jesus, com certeza que mais ela amava este Jesus que a tinha resgatado. Da mesma forma que um cristão, quando
aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e à medida que conhece mais e mais da palavra do Senhor, à medida que passa mais e mais tempo em oração com Deus, também vai conhecendo mais do Senhor e vai querendo cada dia mais estar mais perto do Senhor. Então, presumo eu que tenha sido isso que tenha levado Maria Madalena a acompanhar Jesus durante tanto tempo. E aqui nós também vemos que ela fez uma opção muito importante, ela fez uma escolha muito importante na sua vida, porque antes ela vivia sem Jesus, ela vivia atormentada, ela vivia oprimida por aqueles demónios, e depois ela teve aquele encontro com Jesus e ela optou por caminhar com Jesus, ela optou por deixar para trás a sua vida antiga, os seus hábitos antigos, as suas ideias antigas, e ela passou então a caminhar em novidade de vida, como a palavra do Senhor nos diz, juntamente com Jesus. Então, essa é a segunda informação que nós temos acerca de Maria Madalena. A terceira informação que nós temos, por ordem cronológica, acerca de Maria Madalena, é que ela era uma das pessoas que estavam junto à cruz quando Jesus foi crucificado e que assistiu à morte de Jesus. Nós podemos ler esse relato no capítulo 27 de Mateus, versículo 56, e também no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. E o simples facto de Maria Madalena estar lá junto à cruz, enquanto Jesus morria, mostra-me a mim que ela teve um encontro com Jesus, ela decidiu seguir Jesus e ela manteve-se fiel a Jesus. Ela nunca abandonou Jesus até à sua morte. Foi a sua escolha, foi a sua opção. E enquanto eu pensava sobre isso, vieram alguns pensamentos à minha mente. Eu fiquei a pensar, com certeza não foi fácil para Maria Madalena mudar a sua vida, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, passar a acompanhar Jesus e ser fiel a Jesus até ao final da sua vida. E até encarar a morte de Jesus. Imagino eu que aquelas pessoas, talvez os seus familiares, os seus vizinhos, as suas amigas, elas tenham olhado para aquela decisão de Maria Madalena e tenham pensado, não, isto não está certo. Maria Madalena, porque é que ela abandonou tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela fazia, para seguir este homem que arrasta multidões consigo? Com certeza ela deve ter sido muito criticada, com certeza ela deve ter sido muito incompreendida, com certeza as pessoas à sua volta devem ter pensado, não, esta mulher ela não é digna de seguir Jesus. Se Jesus apregou à santidade, se Jesus fala acerca da obediência, de seguir a Deus, esta mulher não é digna destas coisas. Olha a vida que ela levava antes, não é? E talvez nós, aqueles de nós que aceitamos Jesus, talvez nós já tínhamos passado por esse tipo de situação, não é? Ou talvez você que me está a assistir neste momento, talvez esteja a passar por essa situação e esteja a pensar, mas eu sou o único da minha família, sou a única da minha família que aceitei Jesus. É tão difícil. É difícil, mas vale a pena seguir Jesus, vale a pena. E aqui nós vemos que Maria Madalena, ela enfrentou as mesmas dificuldades, com certeza. A Bíblia não fala ao certo, nós não temos essa descrição, mas com certeza Maria Madalena passou exatamente pelos mesmos desafios que você e eu passamos. E qual foi a postura dela? Ela manteve-se firme, manteve-se fiel a Jesus e seguiu até ao último momento. E daqui nós já vamos passar para a informação número 4 acerca de Maria Madalena. Ela foi uma das primeiras mulheres a chegar ao túmulo de Jesus e a testemunhar a ressurreição de Jesus. E nós podemos ver esse relato no versículo 1, em Mateus, capítulo 28, versículo 1. E o que é que eu aprendo aqui, ou o que é que eu vejo aqui nesta informação? Maria Madalena. Mas quem era Maria Madalena? Ela foi uma das primeiras pessoas e das primeiras mulheres a chegar ao túmulo e a perceber que Jesus tinha ressuscitado. E o que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que a entrega
e a devoção de Maria Madalena foram as duas coisas que a levaram a testemunhar em primeira mão o milagre maravilhoso da ressurreição de Jesus. Algo inédito. Maria Madalena, ela testemunhou o cumprimento da maior promessa que Deus alguma vez fez à humanidade. Foi de enviar o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós e ressuscitá-lo, para que, como ele ressuscitou, também aqueles que creem nele, também aqueles que o seguem, possam um dia ressuscitar para a vida eterna. Então imaginem, Maria Madalena, aquela mulher atormentada, aprisionada pelos demónios, foi liberta dessa escravidão. Ela teve um encontro com Jesus, ela decidiu mudar de vida, ela foi fiel a Jesus até à morte de Jesus. E qual é a sua recompensa, ou qual é a surpresa que Deus preparou para ela? Uma das primeiras mulheres a testemunhar da maravilhosa ressurreição de Jesus. E Marcos 16:9 vai mais longe e refere até que Maria foi a primeira mulher a assistir, a ver, a confirmar, a comprovar que Jesus tinha ressuscitado. Então vejam o privilégio desta mulher. E daqui vamos para o último ponto, a última informação, número 5. Maria Madalena informa os discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Este relato está no capítulo 20 do Evangelho de João, nos versículos 17 e 18. Então, como se não bastasse a libertação de Jesus, que Jesus trouxe à vida de Maria Madalena, o privilégio de Maria Madalena acompanhar Jesus, o facto dela poder estar ali a presenciar a morte de Jesus. Inclusive, está também descrito num dos evangelhos que ela com as mulheres estavam sentadas junto ao túmulo quando os soldados foram fechar o túmulo com aquela pedra. Ela estava lá. Ela foi uma das primeiras, ou, segundo Marcos, talvez até a primeira pessoa a confirmar, a ver com os seus olhos que Jesus tinha ressuscitado. Como se não bastassem todas estas coisas, Jesus ainda lhe dá um privilégio maravilhoso. Jesus comissiona para informar os seus seguidores, informar os seus discípulos de que ele estava vivo e iria ter com os seus. Eu nem imagino a honra, a alegria, o privilégio que Maria Madalena deve ter sentido. A gratidão no seu coração. Imagino eu que ela se tenha sentido tão humilde, um sentimento de pequenez deve ter invadido o seu coração de uma forma que talvez não haja palavras para explicar. Imagino eu, enquanto ela corria talvez do túmulo até encontrar os discípulos de Jesus, ela ter pensado, não acredito, meu Deus, que coisa maravilhosa aquilo que eu vou fazer, vou anunciar aos discípulos de Jesus que ele está vivo. Não é? Algo maravilhoso. Então penso que tenha sido algo que talvez, não sei, não dá talvez para imaginar. Não é? Então, das poucas informações que nós temos acerca desta mulher tão especial, com uma missão tão especial e com uma história de vida tão especial, estas 5 foram aquelas que eu reuni para partilhar hoje convosco. Temos aqui então a primeira. Maria Madalena era uma mulher atormentada por demónios antes de conhecer Jesus. A segunda, Maria Madalena acompanhava Jesus. A terceira, Maria Madalena estava junto à cruz quando Jesus morreu. A quarta, Maria Madalena foi uma das primeiras pessoas, ou talvez até a primeira, segundo Marcos, a confirmar, a ver com os seus próprios olhos o Jesus ressurreto. E por fim, a informação número 5 que nós temos, Maria Madalena foi comissionada pelo próprio Jesus para ser ela a primeira a levar essa informação aos seus discípulos de que Jesus tinha ressuscitado tal como Deus tinha prometido. Amém? Então, quero agradecer a cada um que esteve a assistir ao vídeo.
Espero que estas informações, esta pequena meditação sirva de bênção à sua vida. Espero que o ajude a si a pensar mais acerca do seu relacionamento com Jesus e daquilo que Jesus também pode fazer na sua vida. Amém? Então, se gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gosto. Se pode também partilhar o vídeo através das redes sociais com aquelas pessoas que você acha que possam ser abençoados com esta palavra. E se ainda não subscreve o nosso canal, aproveite já agora, subscreva-o também para não perder nada do que nós fazemos por aqui. Temos cultos transmitidos online, em direto, temos o estudo de Mulheres da Bíblia, temos vários estudos bíblicos, então não perca nada daquilo que nós vamos fazendo, porque eu sei que será bênção para a sua vida. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida.